Pessoal, muito bom dia. Aqui quem fala é Nicolas Farto, da Vertic Invest, falando para o nosso Morning Call de hoje, sexta-feira, dia 6 de setembro de 2024. E o mercado opera em queda hoje, em dia de agenda importante lá nos Estados Unidos, que pode definir o tamanho do primeiro corte de juros na decisão de setembro pelo Banco Central. Lá na Ásia, o dia fechou em queda, com o Japão refletindo os gastos das famílias, que ficou abaixo do esperado, o que pode dificultar a vida do Banco Central japonês. Enquanto isso, na China, movimento também de queda, com o mercado lá ainda bem sensível ao nível mais fraco de atividade, com o mercado esperando por mais estímulos do governo para tentar ganhar tração na atividade econômica. Na Europa, o viés também é negativo, com o mercado lá em compasso de espera pela agenda americana e também está repercutindo os dados do bloco europeu que saíram hoje, com destaque para o PIB da zona do euro, que ficou abaixo do consenso. Lá nos Estados Unidos, ontem o dia fechou misto antes do payroll, que vai sair hoje. Na Nova York, ontem o Dow Jones caiu 0,54, enquanto o S&P caiu 0,30 e o Nasdaq fechou o dia com uma alta de 0,25%. Destaque ontem ficou para o relatório de emprego ADP, que veio abaixo do esperado, o que em tese contribui para um cenário de corte de juros mais forte pelo Banco Central. Os pedidos de seguro-desemprego semanais também foram na mesma direção, mas, por outro lado, o PMI composto americano ficou acima da projeção, o que contribui para um cenário de desaceleração mais controlada da economia americana. Bom, mas hoje sai o principal número da semana, que é o relatório de emprego urbano, o payroll. A expectativa é de que tenham sido criadas 165 mil vagas de emprego no mês de agosto, o que seria uma alta em relação à leitura de julho, e no desemprego, o esperado é que a taxa caia de 4,3% para 4,2% agora no mês de agosto. Se o relatório indicar que o mercado de trabalho está mais fraco, a expectativa é de que o mercado ajuste a precificação e passe a esperar uma queda de juros mais intensa já logo no começo do ciclo, com um corte que é esperado agora para o dia 18 de setembro. Bom, além disso, vários presidentes, vários gestores do Banco Central americano vão falar ao longo do dia e, claro, isso também pode influenciar essas expectativas e pode mexer com o humor do mercado. Atualizando agora aqui as bolsas, S&P Futuro caindo 0,61, Eurostock 600 caindo 0,25, lá em Londres o FTSE está caindo agora 0,27%. No Japão, Nikkei fechou com queda de 0,62 e na China, Xangai Composite caiu 0,81% hoje. DXY, dólar index caindo 0,11% e juros de 10 anos do mercado americano caindo agora 1,03%. A taxa anualizada está cotada a 3,69. O petróleo está subindo de novo agora pela manhã, o Brent subindo 0,40%, com o barril cotado a $72,97. Petróleo mais uma vez negociando em alta pela manhã, repercutindo agora a queda dos estoques lá nos Estados Unidos, mas segue em tendência de queda das últimas semanas, muito em função do nível de atividade lá na China e também nos Estados Unidos. Minério de ferro também segue em tendência de queda, hoje lá em Dalian, nessa madrugada o contrato mais negociado fechou com queda leve de 0,07% e ficou cotado aos $96,53 a tonelada. No universo cripto, o viés também é de baixa, com a principal criptomoeda, o Bitcoin, acumulando uma queda de mais de 1% nas últimas 24 horas, com a cotação agora na casa dos $56 mil. Por aqui, ontem o Ibovespa fechou com alta de 0,29%, na marca dos 136.502 pontos. No câmbio, o dólar caiu forte ontem, fechou com queda de 1,2%, com a moeda americana cotada aos R$ 5,57. Na curva de juros, mais uma vez, o movimento foi de queda na maior parte dos vencimentos, com o mercado aqui repercutindo as falas do diretor do Banco Central, Diogo Guilhem. Ele ontem falou em um evento e reforçou que o Banco Central depende dos dados para definir a próxima decisão sobre a taxa Selic, que também vai acontecer no dia 18 de setembro. No relatório das contas públicas, o governo registrou um déficit de 9,28 bilhões de reais em julho, ficou pior do que era o estimado pelo mercado. O mercado estava esperando um déficit de 8,8 bilhões. Só no acumulado aí desses primeiros 7 meses do ano, o déficit já atinge 78 bilhões de reais, bem longe de zerar o déficit para esse ano aí de 2024. Nas ações, destaque para a alta de IRB, que ontem subiu mais de 6%, se recuperando da queda, que também foi de 6% anteontem, mas o papel ainda acumula uma alta de quase 60% desde que publicou o balanço desse segundo trimestre. Na sequência, a MRV também subiu quase 6%, com o papel se beneficiando da queda da curva de juros e também refletindo o relatório do Bank of America, que recomendou compra para as ações da empresa. A Vale, que tem mais peso no Ibovespa, ontem fechou também com alta, subiu 0,72%, mesmo com a queda do preço do minério de ferro lá na China. Por outro lado, a Petrobras fechou o dia caindo 0,62%, com as ações da empresa acompanhando também a queda do preço do petróleo. Destaque negativo também para a Azul, que ontem caiu mais quase 4%,
com as ações da empresa ainda bastante pressionadas pelas notícias do endividamento da companhia e também com destaque para a venda da participação da gestora BlackRock, que passou a ter menos de 5% do capital da empresa. Para fechar, a agenda aqui hoje está vazia, então o mercado local deve ficar mais sensível aos movimentos lá fora, especialmente pela agenda carregada lá nos Estados Unidos. Bem, esses são os destaques para hoje. Eu agradeço a sua companhia, te desejo um excelente dia e um excelente final de semana. Um grande abraço, valeu e até segunda-feira.